Oi, Christian, tudo bem? Oi, Nara, tudo bem e você? Tudo bem. Antes da gente começar a nossa entrevista, queria muito agradecer a sua participação mais uma vez. É sempre um prazer aqui você com a gente, então, muito grata. Eu que agradeço, Nara, para mim que é um grande prazer e mais uma vez parabéns por essa iniciativa incrível que você tem e que é muito importante para todos os músicos e pianistas, eu acho, e espero que isso continue sempre, tá? Parabéns. Obrigada. Bom, então vamos para a primeira pergunta. A Gigi Comide pergunta: Oi, Christian, fale um pouco sobre sua experiência no Brincante. Ah, legal. O Brincante é um instituto que agora, na verdade, até passou por uns problemas, o lugar teve que ser demolido, acharam um novo lugar, enfim, o que é regido pelo grande artista, enfim, um dos meus ídolos maiores, Antônio Nóbrega, que eu conheci em 2010, perdão, em 2000. É, em 2000, na época que ele fazia aquele show, o espetáculo Marco do Meio-Dia, comemorando 500 do Brasil, o descobrimento do Brasil, e foi no Municipal que eu vi ele, eu fiquei super encantado em ver como, claro, tirando as habilidades, enfim, técnicas interpretativas, digamos assim, do Antônio, que são, assim, são maravilhosas, são muito impressionantes, né, como ele transita em artes diferentes, ou em como ele junta isso numa só identidade, né, mas me encantou muito e me chamou muito a atenção como ele conseguia justamente fazer as pessoas se sentirem intimamente ligadas com aquilo que estava acontecendo. É um mundo de fantasia que dá aquela sensação que você não quer que a coisa acabe, e quando acaba o espetáculo você sente saudade daquilo. E são músicas tão singelas, assim, mas que trazem tanta verdade. Enfim, eu fiquei muito impressionado com tudo isso, né? E foi ali que eu comecei me interessei, né? A fazer cursos no Instituto Brincante, que ele coordena, enfim, e trazendo artistas normalmente nordestinos, enfim, da onde que muitas das músicas e danças vêm, que se estudam lá. Mas ele mesmo também dando aulas, a esposa dele, Rosana Almeida, enfim, a família toda, e também outros artistas que colaboram. Isso, o que me incentivou muito justamente a entrar nesse mundo e me aprofundar. Foram os anos, talvez, que eu lembro com mais gosto na vida, e influenciou muito, no fundo, as minhas, a minha, enfim, o meu caminho artístico, digamos assim, ó, a maneira que eu vejo que é entrar num palco e tocar e contar uma história com música, né? Mas entrar justamente nesse universo fantástico. O Brincante, no fundo, foi isso. Ele abriu as portas, portas na minha imaginação também e portas na minha cabeça, onde eu podia entender melhor como funciona esse mundo de comunicação, e como a fantasia, enfim, como chegar nesse mundo da fantasia e evocar esses personagens que a gente quer que eles falem, né, quando a gente toca. E claro que tanto faz da onde sua música é, mas essas características são características humanas, né, e de imaginação e de evocação. E isso para mim foi essencial na minha formação. Eu lembro com muito gosto e sou muito agradecido até hoje pelo que o Nóbrega me proporcionou. Eu tive até a sorte também de tocar com o grupo dele, um show uma vez, e fazer uma participação. Também já fiz um recital de música brasileira, que o Nóbrega participou dançando também, depois tocando chorinho. Enfim, foi um prazer muito grande. E recomendo a todos conhecerem o trabalho dele também e do Brincante, porque eu acho que, além de tudo, além de fazer um bem danado para qualquer artista, também traz o conhecimento e o reconhecimento de vários folguedos e tradições musicais, enfim, artísticas brasileiras e de regiões que a gente desconhece, porque o Brasil é muito grande e de fato existem riquezas às vezes desconhecidas, né? Por aí. Então recomendo a todos. Muito legal, muito interessante. Então, Hum, vamos para a segunda pergunta. O Maravilha. Alexandre Dias, que
fundou o Instituto Piano Brasileiro, que é um projeto muito interessante. Pergunta: Sim. Oi, Christian. O que você pensa da música brasileira para piano? Tem intenção de um dia se dedicar a este universo de maneira aprofundada? Olha, que legal que o Alexandre escreveu essa pergunta. Eu fico muito honrado que ele, aliás, fez isso e entrou em contato aqui também. Eu sou um grande admirador do trabalho do Alexandre e acho que justamente essa iniciativa é uma coisa essencial que aconteceu. A gente precisava de alguém como ele, com muita boa vontade, coragem, trabalho e determinação para fazer isso, compilar e organizar tanto o material que a gente tem, parte dos pianistas também, compositores, que ele sempre se dedicou também, e já tem outros sites ligados a isso. Então, um grande abraço, Alexandre, e eu, enfim, fico muito feliz com essa pergunta. Eu, na verdade, ando pensando cada vez mais sobre isso, né? Eu me dediquei muito na minha formação ao repertório mais tradicional. Claro, a gente acabou de falar da minha experiência no Brincante, que tem também relação com isso, com uma paixão que eu tenho pela cultura brasileira também, claro que de uma maneira geral falando isso, né? Mas em relação ao piano em si, né, eu tinha essa relação justamente fora do piano, né? Inclusive até tocava pandeiro num grupo de choro, que eu gosto demais de choro, inclusive um grupo que eu tive aqui em Boston também, enfim. Mas em relação ao piano brasileiro é uma coisa que eu venho pensando mais ultimamente, porque eu me dediquei mais a esse repertório tradicional e eu percebo que tem muita coisa ainda desconhecida, sim, escrita para piano, e muita coisa às vezes não editada ou não divulgada de nenhuma maneira, ou não revisada. Enfim, isso, e por isso o trabalho do Alexandre é tão importante também. Eu devo dizer que é um erro meu também, eu não conheço muito, talvez também por crescendo, sentir falta justamente de acesso ao material, mas eu não conheço tanto. Conheço, claro, enfim, conheço compositores como Lalo Lobo, Camargo Guarnieri, enfim, Ronaldo Miranda, enfim, vários, Sérgio Vasconcelos Correia, também vários por aí, Vilani Coutos, mas assim, claro, tem muitos nomes, mas essas obras não são tão divulgadas, assim como já são reconhecidas e conhecidas, como são obras dos grandes nomes do século, enfim, 18, 19, inclusive 20, que escreveram para piano, principalmente compositores europeus, né? Então, isso é uma coisa que eu sim penso muito em fazer. Inclusive, muito provavelmente agora eu vou, em conversa com o maestro de Ouro Preto, eu vou gravar com eles, ou enfim, tocar um concerto que talvez venha gravação de um concerto brasileiro, justamente. Já tive em contato também com outro maestro que tem sugerido também um concerto brasileiro, Ronaldo Miranda, Camargo Guarnieri, enfim, falar justamente que isso é sim um interesse meu. Inclusive já tinha comentado isso com o próprio Alexandre Dias e gostaria até de conhecer melhor. Nisso eu sinto uma falha também, claro, na minha própria formação. Não que existiu negligência de parte de nenhum professor meu, claro que não, sobre música brasileira, mas eu acho que é ainda uma coisa geral, a gente acaba não conhecendo tanto esse repertório, né? Então, bom, respondendo a pergunta, sim, é de fato sim meu interesse. Eu acho que e nesse ponto a música para piano brasileira, e a música brasileira em geral, ela tem coisas muito peculiares pela própria formação cultural, né? Tem um certo mistério de algumas coisas, de onde elas vieram, outras misturas que são muito claras, mas são também ao mesmo tempo muito recentes, né? Essa identidade, querendo ou não, comparada com outros países, ela é um pouco recente, né? Mas é extremamente rica, né? E às vezes, por causa disso, as pessoas querem definir os estilos de onde que eles vêm, mesmo sendo brasileiro, essa influência é de lá, ou essa influência daqui ou daqui. Eu acho que, nesse sentido, é muito rico o que a gente tem, e é muito interessante, mas também cria justamente criam essas definições, né? De saber o que é, de fato, brasileiro ou não. Não sei se eu não sei se eu confundi um pouquinho quem está ouvindo falando sobre isso, mas é só um pensamento que eu tenho muitas vezes sobre isso, né? Então, as pessoas quando falam brasileiro, ou quando as pessoas de fora querem ver uma coisa brasileira, eu fico imaginando o que ela já tem isso, eu já tenho imagem na cabeça do que isso é, ou qual a imagem que o próprio brasileiro tem em relação ao que é uma identidade musical, né, brasileira, porque tem tantas influências também, né, e origens diversas. Então, né, enfim, isso só como um comentário extra, no fundo, o que
quis falar mesmo, respondendo aqui. Claro que meu interesse é muito forte em relação a isso, e recentemente eu venho pensando mais concretamente em como fazer isso acontecer, porque, claro, um pouco também por causa da minha carreira, eu acabo me dedicando aos repertórios que vão também pedindo que eu toque, aqui fora também, às vezes, que tem uma ligação com o repertório mais tradicional, clássico, romântico, que é o que um pouco o concurso Clara Haskell fez para mim, né? Que é também um concurso dedicado a esse repertório. Mas eu espero que eu possa justamente me aprofundar cada vez mais nisso e também ajudar essa música a ser divulgada. E mais uma vez eu parabenizo muito o Alexandre Dias por esse trabalho magnífico, enfim, e que seja cada vez mais divulgado também. Que bom, que ótima notícia. A música brasileira vai ficar feliz. A próxima pergunta é do Antônio Boabide. Antônio, não sei se eu falei direito o seu nome, mas eu li como está escrito. Olá, Christian. Você tem algum conselho para a nova geração de pianistas que deseja seguir uma carreira na música de concerto? Legal, essa pergunta é muito boa, e claro que eu acho que muitas pessoas, quando entram no mundo da música, elas justamente têm um objetivo, que é serem pianistas, digamos, para quem toca piano, né, ser pianista de concerto, ou assim como se chama pianista solista em alguns lugares, ou enfim. O meu conselho bom, eu posso ver de duas maneiras, né, isso. Meu conselho, se eu posso ajudar de fato, né, é que, em primeiro lugar, se encare essa carreira, ou se encare essa música, a música de concerto, com o máximo de naturalidade possível, e se conectar com ela pelo aquilo que ela representa no seu conteúdo primordial, assim, né, o que a música de fato fala, né, para você. Eu acho que isso é importante primeiro, para você construir uma relação com ela, enfim, um renome como músico também, em relação ao seu jeito de tocar, e também no final uma carreira em cima disso, né, que é muito importante que ela esteja embasada em tudo isso. Eu acho que, em relação à carreira mesmo, assim, profissional, e no mundo hoje profissional, tem que se tomar alguns cuidados só. Minha recomendação também vai para esse lado, cuidados para a gente não trabalhar em cima de chavões que são um pouco do passado, né, de como o artista vive, ou o que é o trabalho do pianista, ou como funcionam os sistemas dentro, e os meios menores dentro dessa rede que parece muito grande de música clássica, mas no final não é tão grande. Então, quer dizer, não é tão grande. Tem salas muito grandes no mundo, tem séries muito importantes, tem também séries menores, mas comparada com o grande público, a música clássica ela não tem tanta força assim, né? Enfim, a ideia no fundo é a gente poder também agora pensar, como músico clássico, em como conectar as pessoas, não a maior massa possível de pessoas, não é essa a questão, mas como conectar o conteúdo daquilo que a gente toca com o interesse e a vida das pessoas, a vida cultural das pessoas, e que isso preserve a ideia principal daquilo que os músicos querem passar, os compositores no passado ou no presente, né? Então, minha recomendação, na verdade, é um pouco essa, para a gente não ter a ilusão de que uma carreira de pianista hoje é que nem a carreira do Horowitz, do Rubinstein, enfim, tem alguns pianistas hoje que são essas estrelas que ainda, enfim, estrelas é um modo de dizer, né, mas que tem esses privilégios, enfim, ou constroem uma carreira em cima disso. Claro, é bom a gente lembrar que isso não funciona só em cima do talento, é um mercado também que envolve, eu conheço pianistas excepcionais, muitos, né, que tocam, tem também muitos gênios isolados no mundo, né, que não querem entrar nesse mercado. Então, tem que ficar bem claro como esse mercado funciona, e ele, querendo ou não, ele está em transformação, lembrando disso, né, sempre, né? Isso até falando sobre os selos, as gravadoras e tudo mais, ou enfim, as próprias salas de concerto, que muitas vezes enfrentam algumas crises, tendo públicos mais velhos, ou falta de público até.
Então eu acho que o músico hoje que quer seguir na carreira de concerto, ele tem que enfrentar duas coisas. Uma, ele tem que enfrentar o repertório que ele vai ter que trabalhar, e são repertórios difíceis, conectar com essa música, e também ao mesmo tempo saber que não é mais do mesmo jeito do que antigamente, e saber que o trabalho vai ter muito trabalho de campo, vai ter que se conectar com a sociedade, com as pessoas, e enfim, com a comunidade ao seu redor, e trazer algum significado daquilo que você faz com uma música que não parece fazer muito sentido para a maioria, mas conseguir trazer isso de uma maneira muito viva para as pessoas, e conseguir divulgar ela e trazer o significado dela com muita paixão e muita dedicação, né? Eu acho que isso é a principal coisa, saber que isso vale mais que tudo, né? Sim, e é tão bom ver pessoas interessadas nessa carreira de concertista, né? Que é uma carreira que, às vezes, aqui no Brasil as pessoas ficam um pouco intimidadas ou acham que não vai conseguir. Então, essa pergunta é Não, muito isso, importante. não, claro, isso não tem nada a ver, isso de conseguir ou não conseguir, ou o que pode, não pode, o que pode é o que a nossa imaginação permite acontecer, eu acho, né? Se a vontade existe de fato, né? Justamente, se a gente faz pelo aquilo, se a gente a gente quer fazer uma carreira concertista porque a gente quer trazer a música para as pessoas, e a gente quer chegar num palco e tocar e passar essa mensagem, isso de um jeito ou de outro vai acontecer, né? O importante é justamente trabalhar em todos os meios e ter a cabeça muito clara de como o sistema funciona, né? E que muitas vezes os espaços são ou parecem mais limitados, mas justamente o trabalho de um músico hoje é criar o seu próprio espaço, às vezes, né? E para chegar nos espaços que já existem também existem maneiras, enfim, existem, claro, por exemplo, maneiras tradicionais como concursos, né, e fazer esse tipo de coisa, mas também criando contatos e sabendo que as pessoas estão interessadas em conhecer coisas novas, né? Muita gente não conhece música clássica, e o importante é saber como construir a sua rede, né, de contatos, enfim, de suporte, de tudo. E se dedicar sem parar, né, ao piano e à música. Sim, com certeza. Próxima pergunta é da Mônica Carvalho. Olá, Christian, como vai? Como intérprete brasileiro, você deu uma brilhante roupagem a Impressões Seresteiras de Villa-Lobos. Que tal nos presentear com um tutorial completo dessa que é, com certeza, uma das mais belas obras do repertório erudito do país? Desde já, ficamos gratos. Poxa, muito obrigado, Mônica, pelo comentário. Enfim, eu fico muito lisonjeado com o elogio. Se foi um elogio, né? Essa nova roupagem. espero que sim. Mas e fico muito feliz que ela, enfim, algumas pessoas também chegaram a me comentar sobre isso, de ver uma leitura um pouco diferente, talvez, dessa peça. O Villa-Lobos é um compositor muito especial, né? Claro, ao mesmo tempo, ele também é um compositor, se me permitem, sem nenhuma crítica abusiva que eu estou fazendo, enfim, mas ele é um compositor também que ele escrevia com rapidez, às vezes, né? Enfim, ele tinha a ideia, ele colocava no papel, ele era tão criativo assim que uma ideia vinha atrás da outra, ele colocava no papel e depois deixava um pouco quieto, assim, não revisava, ele deixava para o editor, né, fazer um pouco. Às vezes eu acho que ele justamente por causa disso, a forma, não é que é displicente na forma, mas dá para ver um pouco isso, né, que são ideias brilhantes, né, que ele tinha, e que ele deixa um pouquinho na mão do músico também fazer isso, ou dar sentido ao material que ele coloca lá, né? E não foi uma crítica negativa nesse sentido, porque eu gosto muito de pegar uma peça e também ver como é que eu posso fazer para fazer ela funcionar desse jeito ou daquele jeito, né? Isso aconteceu com as Impressões Seresteiras também. Eu sei que, bom, isso, claro, remete à Seresta, enfim, remete ao ambiente do Rio de Janeiro, a história já é conhecida, né? De cada uma das peças do ciclo brasileiro remetem justamente a uma situação, a uma área. Eu acho que, no fundo, o que eu fiz na Impressões Seresteiras, eu tentei ver esse caráter, como se diz em português, lânguido, enfim,
mas uma saudade um pouco mais dolorosa em cima do tema, é, com um pouquinho mais de drama. Eu acho que os dois intermédios, os dois, né, o primeiro e o segundo, eles têm coisas muito dramáticas, né, que o Villa-Lobos pega justamente inclusive que você vê que na própria escrita que vem coisas de outros compositores românticos, modernos, europeus, mas eu tentei primeiro deixar o tema cada vez fazer ele de um jeito diferente, né, isso é uma coisa que eu tentei fazer. Então, tentando ser um pouquinho mais específico, né? A primeira amostra um pouquinho mais singela, o primeiro intermédio com um pouquinho mais de drama e um pouquinho mais livre, né? Porque justamente como ele tem frases mais quadradas lá, deixa tudo um pouquinho mais falado de alguma maneira. Então, o próprio ritmo, por mais que ele seja um ritmo bem escrito, não dizendo quadrado, ele não é quadrado, escrito ele parece mais quadrado, mas justamente ele tocado, eu acho que ele pode ser um pouquinho mais retórico, tem um pouquinho mais de retórica, enfim, esse tipo de repetição de nota, ou repetição de um grupo acumulado, cada vez fazer de um jeito para justamente ser mais pontuado tudo, né? Então, acho que desse jeito. E deixar as harmonias ressoarem, sempre que são harmonias novas, enfim, deixar elas ressoarem um pouco mais. Uma coisa importante no tema também é justamente deixar claro qual que é o sentido da frase, né? Saber que são 4 compassos, depois mais 4 compassos crescendo, depois quando faz a curva de volta e começam aqueles arpejos, não perder a linha da melodia ao mesmo tempo, né? Não deixar ela morrer. E nos intermédios justamente isso, deixar um pouquinho mais falado, deixar um pouquinho mais pontuado, as harmonias ressoando, as cores novas ressoando um pouco mais, deixando os efeitos mais livres, né? As partes que ele, justamente quando ele acumula os fortes no primeiro intermédio, tomar sempre cuidado para não soar sempre o mesmo tipo de acúmulo, né? Pensar um pouquinho mais em longa frase. Eu estou sem a partitura aqui, me perdoa, mas que eu lembre no primeiro intermédio, quando ele faz a retomada daquele teminha do primeiro intermédio, depois que ele faz toda uma onda de efeitos, ele traz harmonias muito bonitas, daí depois tem um grande crescendo, aquilo vai acumulando, depois crescendo, depois mais forte, depois mais forte. Tomar sempre cuidado com isso, para não soar repetitivo, né? Daí a volta do tema, eu penso numa coisa talvez um pouquinho mais urgente, ou mais com um clima um pouco mais romântico nesse sentido, né? Ou o caminho de baixo um pouco diferente, com aquelas apogiaturas. Segundo intermédio é um pouquinho mais ele é um pouquinho mais sonhador, eu acho. Também é a mesma coisa, um ritmo que se repete, um pouquinho mais falado, mas com um clima um pouquinho mais sonhador. Ele usa aquela linha, aquela cadeia de água que vem em cima com a mão na mão direita, enfim, que ele usa com um ritmo bem complicado para juntar, mas que soe bem natural, justamente, né? Como de fato um enfeite, um colorido diferente, um colorido mais aguado em cima. E o acúmulo também de drama, que ali eu acho justamente na forma, em relação à forma, eu acho que ele podia ter desenvolvido mais de alguma maneira. Mas e daí a volta ao tema, e essa volta ao tema, uma coisa que eu faço, que eu acho, enfim, que é uma ideia que eu gosto de imaginar, uma imagem que eu coloco na cabeça justamente quando tudo já aconteceu, tanta coisa dramática logo antes disso, e daí é um momento onde existe uma desistência também ao mesmo tempo, é uma coisa, acho que eu toquei uma vez, era um toquinho de uma maneira quase silenciosa, esse último tema, quase que fosse totalmente interna, é um último pedido daquilo que não é mais uma coisa que você coloca para fora, mas é dentro de você, é aquilo que ressoa no final, e acaba com de uma maneira acho que meio fatalística de algum jeito também, não sei porquê, mas aquele Dó sustenido menor para mim soa extremamente profundo, muito dolorido também, enfim, mas isso é a minha maneira de ver essa peça. Eu acabei colocando muito mais fantasia, eu acho, do que eu deveria, talvez,
nela, mas enfim, essa é uma maneira de, de interpretar também muitas vezes. Então, espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. Eu nem sei, na verdade, de onde a Mônica falou desses Impressões Celesteiras. Eu nem sei se tem no YouTube isso, de eu tocando, na verdade. Mas eu lembro de alguns recitais que eu toquei, começando o recital com ela, que é uma peça excelente para começar também um recital. E... bom, mas, enfim, agradeço de novo e espero poder ter ajudado, ou pelo menos inspirado de alguma maneira, as imagens que eu falei em relação a essa peça. Ah, inspirou certamente. E a Mônica fez mais uma pergunta. Ela fala, Christian, você tem alguma dica especial para memorizar e introjetar com maior eficiência e menor espaço de tempo peças eruditas de caráter extenso? Mônica, olha, eu acho que a melhor maneira é usar um pensamento analítico, né? Claro que a música é uma coisa sempre intuitiva, né? Eu acho, também na própria memória, principalmente as melodias, né? Como as melodias funcionam é intuitivo, né? Cada um usa as sinestesias que quiser, enfim, quanto mais relações fizer com outras coisas é melhor. Mas eu acho que, principalmente em peças maiores, o negócio é analisar de um jeito não de jeito frio, mas de um jeito assim, analisar, tentando organizar a arquitetura de uma peça na sua cabeça. Então, é a mesma coisa, se eu te dou uma casa, se eu te dou um castelo para desenhar, mas você tem 5 minutos para ver esse castelo, o que você faz? Bom, você vai pensar, qual é a dimensão inteira do castelo? Quantos quartos ele está dividindo? Em quantas áreas ele está dividindo, em quantos andares ele está dividindo, em quantos quartos. A última coisa que você vai ver são os detalhezinhos na parede. Né? Bom, a mesma coisa, funciona melhor se você pega uma peça maior e você analisa ela, ou analisa justamente a arquitetura dela, do maior para o menor. Então você vê quais são as maiores seções, enfim, entendeu? Porque a nossa primeira reação é pegar e começar a ler. E começar a tocar a melodia, e ver cada curvinha da melodia, e daí ficar sentindo cada coisinha, porque cada coisa que a gente toca a gente sente, né? Porque o músico tem essa sensibilidade, claro, e é isso que deixa a música tão interessante muitas vezes, né? Mas para memorizar, e principalmente para dar sentido à música, a gente precisa olhar essa parte óssea dela, né? Então, eu faço isso, na verdade, isso me ajuda muito, mas é pensar justamente em sessões maiores, deixar bem claro ter uma análise harmônica bem estruturada, ou como eu acho que a música está dividida nesse sentido também. Então eu acho que é justamente isso, deixar claro qual que é a forma da peça maior e tentar trabalhar desse maior para o menor, né? E daí também cada peça, dentro de uma peça maior, cada seção, quais que são as partes dentro dela, como elas se relacionam, e depois em cada parte quais são as frases, depois em cada frase qual que é o shape das notas, enfim, qual que é o conteúdo de cada uma, qual que é o personagem, mas sempre a partir do menor, porque daí dá mais sentido, porque daí você sabe que você entrou numa sessão, você sabe que é uma coisa só até o próximo. Então, né, no final, uma peça é sempre uma peça, então a gente sempre toca mas cada está dividido em 2, está dividido em 3, né? Mas daí você parte, né, do maior. Isso ajuda bastante, eu acho, viu? Interessante. Próxima pergunta é da Márcia Posani. Oi, Naira. Gostaria de saber se o Christian estudou Zerner, Kramer, Moszkowski, entre outros estudos. Como foi o seu caminho na aprendizagem da música? Muito obrigada a você e ao Christian. Abraços. Olha, um grande abraço a Márcia Posani, que também sempre compartilha comigo coisas excepcionais, e músicas, entrevistas e tudo mais. Eu tive sim que estudar quando eu era criança, por obrigatoriedade, digamos assim, das minhas professoras, Elza Klibanovsky, Marina Brandão, enfim. Sou muito agradecido também por esse guia que elas me deram, né? Porque são exercícios de fato muito importantes. Claro que é a maneira que você faz eles que vai te ajudar ou não. Eu não fui um aluno exemplar, eu vou falar a verdade, né? A Elza e a Marina Brandão somente foram
extremamente pacientes comigo, porque eu não queria estudar esses exercícios, eu queria tocar. Então, eu acho importante que, assim, eu não estudei muitos deles, na verdade, né? Fiz alguns Czerny, fiz um ou dois Moskowski, fiz Behringer, eu lembro. Cheguei a estudar uns exercícios de Brahms. Brahms escreveu exercícios para piano, bem interessantes, aliás. Do Brahms, eu acho que foram os que eu mais gostei. Eles são muito bons. O negócio é como você estuda os exercícios, eu acho. E principalmente isso, a gente tem que lembrar que o que faz o dedo mexer é uma vontade de dentro, não é você mandar um dedo mexer. É você querer que uma nota soe, né? Deixar a sua mão mais maleável, mais elástica, mais forte. Claro, exercícios são sempre bons para isso, mas tem que relacionar justamente com o som. Então, o exercício técnico ele tem que estar relacionado com uma produção sonora. Isso eu acho muito importante. Se eu fosse ensinar uma pessoa justamente usando esses exercícios, eu acho que eu focaria sempre nisso, né? Na produção sonora, na qualidade do som e qual que é a vontade de uma nota ir para outra, como você consegue trazer isso para sua mão, porque no final justamente é tudo interno, né? Não pode começar na mão, tem que começar em outro lugar e a mão é o final, né? Então eu acho isso muito importante. E eu acho que também foi muito importante para mim ter essa liberdade como criança de um pouco tocar o que eu queria e tocar com minha vontade, ser um pouquinho livre, deixar que esse amor pela música floresça na criança e no jovem. Eu acho isso essencial. Eu acho que isso me ajudou muito e também me ajudou tecnicamente muito, porque eu fui descobrindo um pouquinho a minha própria maneira de tocar. É importante deixar a pessoa se virar um pouquinho, ao mesmo tempo que você dá muitas ferramentas, e esses exercícios são ferramentas, tem que deixar a pessoa descobrir por si só o que ela faz para conseguir tirar o som que ela quer, né? Mas isso é muito importante, eu acho. Muito importante deixar isso bem claro. Ah, que legal. Agora, nós terminamos as perguntas e eu queria saber se você gostaria de falar algum assunto ou algum tema que você acha pertinente. Olha, eu acho que alguns que eu abordei, inclusive essa questão dos exercícios técnicos, também a questão de carreira de pianista ou abertura para o repertório brasileiro e também falando de experiências extra-clássicas que eu tive, são coisas na verdade essenciais, são coisas que eu falaria e sempre falo no fundo para aqueles que me perguntam ou quando eu converso de música com qualquer pessoa, né? Então acho que essas coisas já são de bom tamanho para assuntos que podem no fundo se perpetuar, né? Porque são questões que sempre existiram também e sempre estão presentes na vida de um músico e na vida de um pianista que enfrenta sempre, hoje ainda mais, um meio que muitas vezes não é tão favorável, né? E, enfim, ou às vezes é muito fechado, né? Então são coisas que às vezes não inspiram tanto o trabalho do músico, né? Eu acho muito importante a gente estar sempre conectado com esse mundo das ideias e se inspirando sempre e lembrando que o que essas pessoas deixaram pra gente, os compositores que já se foram e os também que estão agora, mas é uma mensagem muito importante. A gente tem que honrar esse nosso trabalho, se dedicando a isso e passando um pouco, conseguindo vencer um pouco esses problemas que a gente vive no mundo de hoje, enfim, porque no fundo eles sempre existiram, né? Cada um de uma maneira, mas é importante muito a gente se conectar com qual que é o assunto no fundo de cada uma dessas músicas e o que o espírito de cada um desses compositores trouxe, que a gente pode ajudar a manter vivo, né? Sempre. Então, enfim, eu mando um grande abraço a todos e fico muito feliz com as perguntas que me foram feitas e com uma grande esperança de que essa música que a gente ama tanto seja cada vez mais cultivada e que a gente possa compartilhar isso com cada vez mais gente. Que linda a mensagem, muito importante. Inclusive, falando em mensagem, eu queria terminar com uma pessoa que escreveu para você, que não foi bem uma pergunta.
é o Hércules Olímpio. Nunca conheci um ser tão gentil, educado, talentoso e, acima de tudo, humilde como Christian. Sinceramente, uma honra saber que o nosso país é o berço de um ser humano maravilhoso deste nível. Poxa, eu fico muito feliz com essa mensagem. Um grande abraço ao Hércules, com quem eu já conversei também pessoalmente. E eu, enfim, eu fico meio sem palavras. Eu só tenho a agradecer e a honra é toda minha, o prazer é todo meu, com certeza, poder compartilhar isso que eu faço com todos, né? Então eu agradeço muito. Nós é que agradecemos, seu trabalho é maravilhoso. Eu mais uma vez quero agradecer você despender um pouco do seu tempo para responder as perguntas de hoje. E muito obrigada mesmo pela sua participação. Eu que agradeço, Naira. Muito, muito obrigado e tudo de bom. Um beijo. Para você também, um beijo. Tchau, tchau.